Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. No internato em Edimburgo, o padre se levantou cedo. Foi despertado pela bruxa. Caminhou até a escadaria que levava ao porão. Desceu as escadas, passando por entre os bodaques. Ele não os via, mas sentia a presença deles. Quando chegou ao fundo, caminhou pelo vasto vão, seus passos ecoando, quebrando o silêncio. Lá, duas figuras já o aguardavam. Duas sombras o aguardavam próximo ao poço. Essas sombras ele conseguia ver. Uma era a maldade, a personificação viva do mal absoluto. Uma entidade que exalava um poder sombrio e corruptor. Sua presença é sufocante, capaz de fazer o ar ao seu redor parecer pesado e envenenado. Ele é uma criatura imponente, com mais de 2 metros de altura. E sua pele é de um tom vermelho escuro, quase negro, como carne queimada nas chamas. Sua pele não é lisa, é áspera, rachada e marcada por profundas cicatrizes que parecem abrir-se como feridas constantemente inflamadas, soltando vapores que fedem a enxofre e podridão. Seu rosto é um pesadelo de crueldade, olhos profundos e completamente negros, sem íris ou pupilas, que parecem absorver toda a luz ao seu redor. Sua boca larga, cheia de dentes irregulares e afiados, está sempre distorcida em um sorriso sádico, mostrando uma fome insaciável por sofrimento. Quando ele fala, sua voz soa como um ranger de metal enferrujado e o eco de gritos distantes. Seus braços são musculosos e terminam em garras que parecem feitas de obsidiana, longas e afiadas o suficiente para rasgar aço como se fosse papel. Ele veste uma armadura fragmentada, feita de ossos, não que ele precise, porém amplifica o terror de sua aparência. A armadura é coberta de símbolos antigos e runas de maldição que brilham em vermelho flamejante. Ao seu comando, hordas de bodaques rastejam como sombras vivas, servindo a ele com uma devoção irracional. Esses servos demoníacos espalham terror. O outro demônio é a escuridão, uma entidade antiga e primordial, tão antiga quanto a própria noite. Ele não é apenas a escuridão, ele é a essência dela. Onde maldade exala crueldade visível, escuridão é sutil, uma força que suga toda a luz e esperança ao seu redor. Sua forma física é difícil de definir, pois ele parece ser composto por uma neblina negra e densa, que se move como uma sombra viva, sempre oscilando e mudando, jamais completamente fixa. Em sua forma mais visível, a escuridão se manifesta como uma figura humanoide gigantesca, envolta em um manto de escuridão pura. Seus olhos brilham com uma luz tênue e branca, contrastando com seu corpo de sombras, mas ao mesmo tempo, esses olhos são janelas para o vazio absoluto, como se olhassem para o abismo infinito. Seus braços longos e finos terminam em mãos com dedos afiados, feitos de pura sombra condensada, capazes de atravessar a matéria como se não houvesse resistência. Sua presença é silenciosa e gélida, o oposto da força esmagadora de maldade. Ele se move como um vento noturno, sem som, sem aviso, uma sombra que surge de onde menos se espera. A sua aura consome a luz ao seu redor, mergulhando tudo em escuridão absoluta, onde nada pode ser visto ou sentido, além de um frio mortal. Ao seu serviço, a escuridão tem um Glosson, um javali demoníaco gigantesco com presas que brilham na escuridão, prontas para rasgar qualquer coisa em seu caminho. O Glosson segue seu mestre silenciosamente, com passos pesados e maciços,
mas escuridão raramente precisa ordenar. Com uma mera inclinação de sua cabeça, o Glosson entende suas vontades, agindo com a precisão de uma criatura que se alimenta do medo e desespero. Escuridão raramente fala, mas quando o faz, sua voz é um sussurro abafado que parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo, invadindo a mente daqueles que o ouvem. Seu poder reside no terror psicológico, na perda de esperança, na escuridão que se instala nos corações e mentes, deixando suas vítimas desesperadas e impotentes. Ele é a noite sem fim, o eclipse eterno, a personificação do vazio e da perda total de luz. Porém, mesmo ele treme de medo diante da presença de maldade, pois sabe que ele se alimenta da lealdade de seus servos tanto quanto do medo de suas vítimas. Sua mera presença incita caos e destruição, pois ele é a encarnação do que há de mais vil e cruel no universo. O padre já havia se acostumado àquelas presenças e não se intimidava, afinal, todos servem a ela, a entidade do poço, Carmum. Ela era uma antiga bruxa que, por meio de rituais proibidos e pactos sombrios, transcendeu sua humanidade, tornando-se um demônio poderoso e depravado. Seu nome, sussurrado em lendas esquecidas, inspira tanto fascínio quanto terror. Ela é conhecida como a entidade do poço, pois se oculta em qualquer poço que carregue o estigma de amaldiçoado. Mas esse poço onde ela se encontra agora está localizado no porão de um convento, onde sua presença contamina o solo e o ar com corrupção e pecado. Ali suas forças sombrias prosperam, e ela reina como uma maldade sedutora e impiedosa. A aparência de Carmum é uma mistura hipnotizante de beleza e horror. Ela mantém a forma de uma mulher deslumbrante, mas há algo sobrenaturalmente distorcido em sua perfeição. Sua pele é pálida, quase translúcida, como porcelana velha, mas brilha com uma luz inquietante, como se estivesse sempre à beira de uma transformação grotesca. Seus olhos são de um azul profundo, brilhando como duas pedras preciosas encantadas, capazes de penetrar as almas daqueles que ousam olhar para ela. No entanto, ao encará-los por tempo suficiente, é possível ver a escuridão absoluta e o abismo do mal que ela se tornou. Seu cabelo é negro como a noite, caindo em longos cachos que parecem ter vida própria, envolvendo-se em torno dela como serpentes esvoaçantes, obscurecendo sua figura quando necessário, mas também revelando partes de seu corpo de maneira lasciva. Seu sorriso é encantador, com lábios vermelhos como sangue, sempre curvados em uma expressão de provocação, convidando suas vítimas a cederem aos desejos mais sombrios. No entanto, sua boca esconde dentes afiados, dispostos a rasgar carne e devorar almas. Seu corpo esbelto, coberto por um vestido negro, feito de uma seda aparentemente viva, move-se de forma fluida e serpenteante, emanando uma sensualidade irresistível. Mas essa sensualidade é apenas uma fachada para atrair os tolos, pois sua verdadeira forma demoníaca se revela quando ela está pronta para atacar. Sob o véu da beleza, seu corpo esconde garras afiadas nas mãos e nos pés, e suas costas revelam marcas antigas de pactos demoníacos, símbolos que brilham em vermelho escuro, pulsando com energia maligna. Carmum exala uma aura de luxúria e corrupção. Sua presença tem um efeito intoxicante, fazendo com que aqueles ao seu redor sintam um desejo incontrolável, como se fossem sugados para dentro de uma armadilha que nunca perceberam estar ali. Esse magnetismo sobrenatural é a fonte de seu poder, pois ela se alimenta não apenas da carne, mas das almas corrompidas pelos desejos que ela manipula. No porão escuro e úmido onde o poço reside, também habitam seus dois filhos demoníacos, Maldade e Escuridão,
Entidades cruéis e impiedosas que espalham caos e desespero sob o comando de sua mãe. Eles protegem o domínio dela, garantindo que ninguém se aproxime do poço sem sentir sua influência maléfica. Além disso, Carmum tem ao seu lado uma criatura monstruosa, um demônio guardião que ela mantém para se proteger, um Julgarru. Esse guardião é uma besta infernal, com pele escura como carvão, olhos brilhantes como brasas e um corpo retorcido por sua própria corrupção. Ele age como um cão de guarda de Carmum, atacando e devorando qualquer um que ameace os segredos que ela guarda nas profundezas do poço. Carmum é a personificação do poder feminino corrompido pelo mal, uma entidade de pura sedução e destruição. Embora presa em seu poço, ela tem uma influência vasta, manipulando tanto os vivos quanto os mortos, puxando os fios da luxúria e do medo e alimentando-se do caos que seus filhos espalham no mundo. O padre se dirigiu até o poço e reverenciou sua residente. Eles tinham um acordo que foi firmado quando o padre descobriu aquele poço amaldiçoado. Um imponente internato foi construído sobre as ruínas de um antigo mosteiro, que outrora abrigava monges devotos. O local sempre teve uma atmosfera densa, uma energia antiga que parecia emanar do próprio solo. O novo prédio, com sua arquitetura austera e imponente, escondia o passado sombrio das ruínas abaixo de suas fundações. Poucos sabiam, mas o mosteiro havia sido abandonado devido a eventos inexplicáveis, envolvendo desaparecimentos e relatos de sombras movendo-se pelos corredores. No coração desse segredo estava o poço amaldiçoado, onde a entidade demoníaca Carmum, conhecida como a entidade do poço, aguardava. O padre Vitor, o diretor do internato, era um homem sério e respeitado, temido pelos alunos e reverenciado pela comunidade. Com suas vestes negras, ele parecia se misturar à escuridão da noite, como se já fosse parte do segredo que se escondia nas profundezas do porão do mosteiro. Sua devoção à sua posição e a rigidez com que conduzia o internato lhe garantiam total controle sobre os jovens que ali viviam. Mas Vitor guardava um segredo sombrio. Uma noite, durante uma inspeção de rotina, nas áreas mais antigas do internato, Vitor encontrou uma passagem escondida, uma porta de pedra que se abria para o subsolo esquecido. Movido pela curiosidade, talvez por algo mais, ele desceu, seus passos ecoando pelas escadas úmidas e mal iluminadas. No fundo do porão, encontrou o poço. A pedra ao redor estava gasta pelo tempo e havia uma sensação sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado de escuridão. Ao se aproximar do poço, algo chamou. Uma voz suave e sedutora que parecia vir de dentro das profundezas. Carmum se revelou a ele, emergindo das sombras do poço, como uma figura de beleza sobrenatural. Sua pele pálida e brilhante, os olhos azuis como safiras enfeitiçadas e os cabelos negros como a noite o atraíram imediatamente. Ele não conseguia resistir ao magnetismo de sua presença. Seus lábios vermelhos sussurraram promessas de poder e luxúria que o padre jamais havia experimentado. Naquele momento, Vitor, um homem outrora devoto às suas crenças católicas, se entregou completamente a Carmum, cedendo aos seus desejos mais profundos. A experiência foi avassaladora e um encontro carregado de uma perversão espiritual que misturava prazer e terror. Ele saiu daquele porão como um homem mudado, não mais o servo do Senhor, mas um vassalo da entidade demoníaca. Nas noites que se seguiram, o padre Vitor passou a visitar o poço com frequência, atraído pela promessa de controle absoluto. Carmum, que sabia da ambição e das fraquezas humanas, o manipulou com maestria, oferecendo-lhe poder sobre os internos do internato. Vitor, agora viciado no prazer demoníaco que Carmum lhe proporcionava, selou um pacto sombrio.
Em troca do controle absoluto sobre as mentes e corpos dos jovens que ali viviam, ele entregaria as almas de suas vítimas a Carmum. Essas almas seriam usadas para aumentar o poder de Balor, o antigo inimigo de Lugh, preparando o caminho para o seu retorno. Carmum, libertada parcialmente de sua prisão pelo pacto, pôde convocar seus 2 filhos demoníacos, Maldade e Escuridão, para auxiliá-la em sua colheita de almas. Vítor, guiado pela promessa de poder, entregava seus alunos um por um, atraindo-os para o porão sob o pretexto de punição ou disciplina. Ali, diante do poço, os jovens eram expostos à verdadeira face de Carmum, e sua essência era devorada. Suas almas se tornavam combustível para Balor, o antigo rei dos Fomorianos, que aguardava ansiosamente o momento de retornar ao mundo físico. Os corpos sem almas dos alunos eram usados pelo padre para o seu prazer pessoal, e quando não lhe agradavam mais, eram entregues às bestas, que serviam a Carmum e Escuridão para serem devorados. Os pais das crianças que desapareciam, ao notarem que seus filhos não se comunicavam mais, iam ao internato saber o que estava acontecendo. Porém, eram tocados pelo mal no momento em que entravam no internato. Tinham suas memórias apagadas e simplesmente esqueciam que tinham filhos. Qualquer resquício de memória ou lembrança do jovem ou criança eram apagados para sempre. O internato se tornava um lugar de sofrimento e horror. Os alunos começaram a desaparecer misteriosamente. Suas camas estavam vazias pela manhã, e os corredores ecoavam com gritos abafados durante a noite. Aqueles que ainda permaneciam vivos tinham pesadelos horríveis, atormentados por figuras que espreitavam nas sombras, e os rumores de que algo terrível habitava o porão começavam a se espalhar. O padre Vítor, agora totalmente corrompido, via-se como o intocável. Com o poder de Carmum e seus filhos, ele acreditava que poderia manter seu segredo permanente, subjugando os jovens internos à sua vontade, enquanto colhia suas almas para o propósito maior de Balor. Padre Vítor estava de joelhos, sua cabeça baixa em sinal de reverência, enquanto o cheiro adocicado e inebriante do incenso antigo preenchia o ar pesado do porão. A penumbra ao redor do poço, onde Carmum reinava, parecia pulsar com uma vida própria, quase como se o próprio lugar respirasse em harmonia com a presença demoníaca que ali residia. Quando ele ergueu a cabeça, seus olhos encontraram os de Carmum. Seus lábios desenharam um sorriso delicado, mas carregado de poder. Ela o observava com uma intensidade sedutora, suas mãos delicadas e frias traçando o contorno do poço com uma sensualidade cruel. Jamais em seus séculos de existência havia tido um servo humano tão devoto e submisso quanto aquele padre.